Olá galera do xadrez, cortei chess no tabuleiro. Você que é jogador da abertura italiana, né? Tá acostumado com ela, gosta de jogar ela. O que acontece quando o seu adversário joga um lance diferente? Porque você joga E4 e de repente não vem o E5, vem outro lance, né? E eu quero mostrar nesse vídeo o que você deve fazer, tá? Para jogar o seu jogo de italiana. Mesmo que seu adversário jogue C5, a abertura siciliana. Guarde seus conhecimentos de italiana, que a gente vai usar bastante nessa demonstração aqui, nessas variantes, tá? Você vai gostar bastante. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? E vamos lá. Então você esperava aqui o E5 e acabou vindo o C5. Abertura, a defesa siciliana, né? Mas você continua. Cavalo F3, as pretas jogam D6, e aqui você faz o bispo C4, atacando o peão de F7, né? É uma popular italiana mesmo contra a siciliana, né? E vamos lá. E agora, as pretas normalmente fazem cavalo F6 aqui, atacando o seu peão. E o que nós vamos fazer? E5, avançando o peão e atacando o cavalo. As pretas normalmente jogam aqui, tomando o peão. Você retoma de cavalo, tá? E aqui as pretas normalmente não jogam cavalo C6. Por quê? Se elas jogarem agora cavalo C6, né? Olha, já estamos atacando esse peão aqui. Mas se elas jogarem cavalo C6 e você vier aqui, ó, as pretas ficam com peões dobrados logo de cara, né? Então elas não vão jogar isso normalmente. Então o jogador um pouquinho mais experiente não joga isso, tá? Nessa posição aqui, normalmente as pretas jogam E6, fechando aqui o ataque. A gente estava atacando esse peão, podíamos colocar um cavalo aqui dando um duplo, né? E o que a gente vai fazer? Dama E2, olha que interessante. Aqui começa o nosso plano, né? De manter a nossa jogada com a italiana. A jogada da italiana é sempre mirar nesse peão. E o que nós vamos fazer agora? As pretas vão lá, nessa primeira variante, elas vão jogar o seguinte, ó. Cavalo vai vir aqui para D7. Porque se vier aqui, vai ter peões dobrados. Então ela joga aqui para atacar o seu cavalo. Aí o que você faz? Sacrifica seu cavalo. Sim, é um sacrifício ótimo. Por quê? Você está dando um garfo aqui na dama e na torre. O rei vai acabar tomando esse cavalo, né? Para não perder a torre, pelo menos, né? E aí você faz o seguinte. Dama toma E6, cheque. Olha só que interessante. O rei só tem uma casa, que é ir para G6. E o rei agora está totalmente exposto. Aí você começa com H4, querendo já dar o cheque aqui, né? As pretas vão tentar fazer alguma coisa, tipo trocar a dama, para dar uma segurada nesse ataque, mas não vai dar tempo. Por quê? Olha o que você pode fazer aqui. H5, cheque. E o rei vai para H6. Certo? Vai para H6. E aí você faz D4, cheque descoberto. O rei vai ter que ser coberto pelo peão em G5. Você faz um en passant, né? O que acontece? Cheque de torre. E depois, o rei, se ele fizer errar aqui, ó, se o rei tomar o peão, vai levar mate. Olha só, bispo D3, cheque, rei G7, bispo H6, cheque mate, tá? Então o rei não pode fazer isso. Então vamos supor que o rei jogue direitinho. Vai jogar para G7. Só que aqui também, olha só. Bispo H6, cheque. O rei vai ter que tomar o peão, né? E vai levar mate com bispo D3. Olha só. Então, essa variante que as pretas jogam o cavalo aqui não foi boa, tá? Essa jogada aqui. Tá? Não foi boa. Eu quero mostrar para vocês uma segunda variante, então. Nessa posição, então jogar o cavalo aqui não é legal. Então vamos supor que as pretas joguem bispo E7. O que elas querem fazer? Roque, né? Para dar uma
segurada nesse ataque aqui, né? E aí, as brancas fazem roque, pretas fazem roque, e a gente já leva a torre para E1, para ficar nessa coluna aqui, que é o nosso alvo agora. De novo, o cavalo não vai para C6, porque se a gente vem aqui, toma, vai dar peão dobrado, né? Então, tudo bem, beleza. Vamos lá. Então, elas vão jogar agora cavalo para D7, para tentar a troca. E agora nós vamos surpreender de novo com o nosso famoso sacrifício de cavalo em F7. Olha aqui. Tomamos aqui. As pretas vão tomar de torre, né? Nessa primeira opção aqui. E a gente vai com a dama, né? Dando um raio-x nessa torre, cravando a torre, né? E agora, as pretas vão jogar dama para F8, para evitar que a dama venha aqui e dê cheque, né? E agora, aqui tem um lance brilhante, hein? Qual que é o lance brilhante? Dama toma E7. Olha o que acontece. Se dama toma E7, dama toma e torre toma dama, né? Estamos aqui com muitos pontos de vantagem aqui. As brancas estão com 8.2 de vantagem, tá? Se por acaso a gente não tivesse jogado a dama tomado o bispo, podíamos ter tomado dama toma F7. Só que aqui, ó, dama toma F7, bispo toma F7, rei toma F7. Mas aqui não é legal, tá? Aí não é interessante essa troca de damas aqui, viu? Então é interessante você... Porque aqui vai estar dando vantagem para as pretas, tá? Então esse lance não é legal. Então nessa hora aqui, ó, não toma a torre aqui, não. Tem que tomar o bispo, tá? Como eu fiz antes, tá? Assim, tá? Toma aqui. Esse é o lance brilhante, tá? Tá? Aí nós temos 8 pontos de vantagem. Eu quero analisar com vocês também uma outra variante aqui atrás, ó. Que é essa aqui, né? Vamos supor nessa hora aqui, ao invés de botar o cavalo aqui para cutucar isso aqui, a gente faz um outro lance, que é A6. Por que esse lance é interessante? As pretas querem fazer o seguinte, ó, vamos desenvolver esse bispo tá meio morto aqui, né? Então o que eles fazem? Joga o peão aqui, com a ideia de vir com esse peão para cá, o bispo para cá, para ficar atuando nessa diagonal branca aqui, em cima do rei das brancas, né? O que a gente tem que fazer aqui? Logo de cara já faz um A4, para acabar com essa ideia, né? Então as pretas não conseguem mais fazer isso, a gente toma aqui, elas tomam aqui, entendeu? E a gente ganha a torre, né? Então não dá. Então esse lance impede essa ideia das pretas, tá? De desenvolver aqui, abrir o bispo para desenvolvimento, né? E aí a gente joga o seguinte, mesmo que ela jogue cavalo agora em D7, a gente toma de novo o peãozinho em F7, e se as pretas agora, em vez de torre, jogarem o rei, tomarem com o rei, a gente vai lá com o bispo, né? Cheque de bispo, rei vai para E8, porque não tem outra jogada, né? Torre A3, qual é a ideia aqui? Jogar essa torre para cá ou para cá, e vai ficar na cara da dama, né? Auxiliando esse bispo aqui no ataque, e estamos com uma boa vantagem também. Olha o que pode acontecer. Cavalo vem para B6, torre D3, atacando a dama. Dama vai para C7, bispo D7. Olha que interessante aqui. Qualquer peça, nós estamos dando cheque de bispo, tá? Qualquer peça que as pretas colocarem aqui para tomar esse bispo, vai fechar a proteção desse bispo aqui e é mate. Vamos supor que ela joguem aqui, ó, cavalo toma bispo. A gente vai aqui, é mate, né? Se jogarem cavalo toma aqui, a gente vai lá de novo e é mate. E se jogarem o bispo? Mesma coisa. O que está acontecendo aqui em todos esses casos? Essa peça aqui não deixa a proteção nessa posição aqui. Aí a dama entra e dá mate, tá? Então aqui não é fácil. E eu queria analisar mais uma variante, que é a última agora. Se as pretas jogarem diferente aqui, ó. Vamos supor que não joga aqui que não dá certo, não joga o bispo aqui que não dá certo. E vamos supor, essa aqui é a melhorzinha para as pretas, tá? É jogar bispo D6, atacando esse cavalo. Aí a gente joga
F4, que é 80% dos mestres jogam aqui, tá? E depois a gente faz rock, eles fazem rock, a gente faz rock também. E olha só, a nossa torre vai entrar em jogo aqui. Quando não é essa, agora é essa aqui, que tá aqui na coluna H, né? E a gente pode fazer a mesma história aqui. Quando vier o A6 aqui, a gente joga A4. E temos várias ideias de ataque, né? Jogar essa torre para cá ou essa, vir com o bispo para cá para atacar esse peão, né? Isso quer dizer o seguinte: todas essas variantes a gente acaba usando estratégias da abertura italiana para atacar a siciliana, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estude, volte novamente, assista de novo e jogue nas suas partidas. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com essas ideias, tá bom? Muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!